Fala pessoal, estamos de volta aqui agora para encerrar o nosso estudo de eletrodinâmica aí na nossa frente 3. A última aula, o módulo 20, fala sobre ponte de Wheatstone. Nós estamos lá na página 135 da nossa apostila 1. E aqui o negócio é o seguinte, não tem muita teoria, portanto eu preferi já ir direto para o exercício. Inclusive esse exercício número 1, ele é extremamente didático, muito importante para a gente, para eu poder fazer a abertura dessa aula com vocês. Então, promete ser uma coisa mais rápida, porém, eu vou levar em consideração que a gente vai usar os próprios exercícios para poder fazer o aprendizado, então eu quero fazer com um pouco mais de detalhe. Primeiro que a ponte de Wheatstone é, digamos assim, uma coincidência que você pode perceber nos circuitos, principalmente quando você faz uma associação mista, em que eventualmente vai ter basicamente esse desenho aqui, ó. Olha só, são 5 resistores, né? Olha, compara os desenhos do número 1 e número 2, que você vai entender que a ponte de Wheatstone é uma situação bastante específica, né? Esse desenho te faz desconfiar do seguinte, ou deve fazer você desconfiar do seguinte: eu posso criar uma condição para que a corrente aqui nesse fio do meio, ou aqui também, ó, seja nula. E, portanto, se a corrente aqui seja nula, porque a DDP aqui vai ser zero, o potencial nesse ponto e o potencial nesse ponto são iguais, é assim eu formo a ponte de Wheatstone. Isso aqui é meio que uma segurança do circuito. Se você encostar a mão aqui, você não vai ser eletrocutado, porque se o circuito estiver em ponte de Wheatstone e a ponte estiver em equilíbrio, a corrente no fio do meio é zero. E, portanto, você pode ignorar esse resistor, levando em consideração que a partir daí os dois de cima vão ficar em série entre eles, os dois de baixo também, e vai surgir um paralelo, porque você vai ignorar esse fio do meio assim, ó. Ok? Então, a ponte de Wheatstone é quando você tem uma parte equilibrada do circuito entre 5 resistores, basicamente. No fio do meio não precisa nem ter um resistor, por exemplo, se for um fio vazio, você também vai conseguir provar que a DDP entre os terminais desse fio do meio é zero, portanto não tem corrente. E só que assim, você precisa entender que se está em ponte ou para estar em ponte, desconsiderando esse resistor do meio, você vai ter que, vamos falar no português, claro, multiplicar cruzado os resistores, assim, ó. Se esse circuito está em ponte, 2 vezes 6 é a mesma coisa que 4 vezes R, ok? Essa é a condição, multiplicar cruzado. Igual aqui, ó, se esse circuito está em ponte, ou para ele estar em ponte, esse resistor vezes esse tem que dar o mesmo resultado que esse resistor vezes esse, ok? O primeiro exercício vai impor a condição, ele já vai falar que está em ponte, só para a gente descobrir o valor dessa resistência R que está em falta, né? E aí tem até um complemento para eu fazer, mas olha lá, o arranjo do resistor da figura se chama ponte de Wheatstone. Escolhendo o resistor R adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de resistência 5, exatamente o que eu falei. Escolhendo esse resistor R aqui adequadamente no circuito, você vai criar uma situação de que o potencial nesse ponto aqui e o potencial nesse ponto são iguais, e aí não tem DDP no resistor de 5, aí você ignora. Determine em ohms qual é o valor dessa resistência para que a corrente no resistor de 5 seja nula, ou seja, determine R para que essa ponte de Wheatstone esteja em equilíbrio. Você vai fazer a multiplicação cruzada, ignorando aquele do meio ali, ó. 2 vezes 6 igual a 4 vezes R. 2 vezes 6 é 12, passou dividindo, 3 ohms, beleza? Agora, você podia muito bem, a partir daí, o exercício podia perguntar qual que é a resistência equivalente, né? Que aí você faria a série em cima, a série embaixo e os dois resultados em paralelo, que é o que vai acontecer aqui, ó. No circuito esquematizado abaixo, todas as resistências são iguais a R. Repara que ele não te avisa que está em ponte de Wheatstone equilibrada. Ele só pergunta qual que é a resistência equivalente. Você tem que verificar. Será que está em ponte de Wheatstone equilibrada? Multiplica cruzado, ó, R vezes R dá R ao quadrado, R vezes R dá R ao quadrado. Os dois resultados deram iguais? Então, sim, está em ponte. Então, esse resistor do meio aqui, ó, você pode excluí-lo. E aí, os dois de cima ficam em série, dá 2R. Os dois de baixo ficam em série, dá 2R. 2R em paralelo a 2R, ou você multiplica e divide pela soma, ou você pega o valor de um só e divide por 2. De qualquer maneira, a resposta é a letra B, vai dar R.
O exercício número 3 vai fazer uma junção disso aí com a segunda lei de Ohm. Na apostila de vocês, na página 135, já tem uma situação de que você vai, em termos de ponte de Wheatstone, direto para o comprimento do fio que vai ser dividido ali. Mas aí eu posso explicar melhor. Mas olha o enunciado, ó. A ponte de fio mostrada acima é uma figura por bateria, é constituída por uma bateria, um galvanômetro G, dois resistores, um de resistência 10, o R1, e outro de resistência 40, o R2. Um fio condutor homogêneo de resistividade ρ e área de secção transversal A e comprimento 100 e um cursor C que desliza sobre o fio. Então, aqui tem um galvanômetro, dois resistores, um de 10 e um de 40. E esse fio aqui, ó, ele tem espessura constante, comprimento de 100 centímetros, e você tem um cursor aqui que você pode ir mudando e variando como que você vai dividir, né? Aqui, por exemplo, o desenho está dividido, os 100 centímetros está dividido em L1 e L2, com L1 menor. E lembrando da segunda lei de Ohm, a parte que ficou no L1 tem resistência menor do que a parte que ficou no L2, porque, de acordo com a segunda lei, comprimento e resistência são diretamente proporcionais. Quando o condutor é colocado de modo a dividir o fio condutor em dois trechos, L1 e L2, a corrente elétrica no galvanômetro é nula. Opa! Então, quer dizer, do jeito que está aí na figura, a situação está dizendo, está em ponte de Wheatstone equilibrada, ou seja, o R1 vezes a resistência L2 é igual a R2 vezes a resistência L1. Aquela multiplicação cruzada, porque aqui no meio, nessa configuração, não vai ter corrente, está equilibrado. Agora, por que eu posso ir direto para o comprimento ao invés da resistência? Primeiro que você pode pensar naquela questão de proporcionalidade, né? Quando você multiplica cruzado, aí você fala que são inversamente proporcionais. E outra que o comprimento ele está intimamente ligado à resistência. Então, se eu fizer R1 vezes a resistência do L2, a resistência do L2 pode ser dada assim, ó, pela segunda lei de Ohm. R2 vezes a resistência do fio do pedaço 1, a resistência do pedaço 1 pode ser dada assim, pela segunda lei de Ohm. Aí, como é um material só, essa resistividade aqui, o ρ, você pode cortar. Como é uma grossura só do fio, a área de secção transversal você também pode cortar, então fica assim. R1L2 é igual a R2L1, você podia ter ido direto para essa relação aqui. O R1 vale 10, o R2 é 40, simplificando eu descubro que o comprimento 2 é o quadro do comprimento 1. E lembra que os dois juntos dá 100 centímetros? Então, se o L2 é 4 vezes, eu posso substituir por 4L1, dá 5L1 no total igual a 100, o L1 é 20. Se o L2 é o quádruplo, o L2 dá 80. E o exercício estava perguntando exatamente isso, né? Se ali formou uma ponte de Wheatstone, porque não vai ter corrente nenhuma no galvanômetro, qual que vai ser, ou quais serão os tamanhos ali das duas fatias do nosso fio por inteiro? Um é 20, o outro é 80. Valeu? Número 4, a gente vai encerrar essa parte aí, pessoal. Principal, é um VOF, mas prestem bem atenção. Primeiro, nas questões verdadeiras, que você vai ficar como se fosse um resumo dessa seção de ponte de Wheatstone, e nas falsas, por que são falsas, ok? Então, número 4, a ponte de Wheatstone é um circuito que permite a comparação e a medida de resistências elétricas. A figura a seguir é uma das formas usuais de se representar esse sistema. G simboliza o galvanômetro, R as resistências e epsilon a fonte de corrente contínua. Gerador, resistores, galvanômetro. Lembrando que esse desenho é muito característico. Se entre os polos C e D não tiver diferença de potencial, ou seja, o potencial em D é igual ao potencial em C, aqui não tem corrente, então a ponte está equilibrada, serve aquela multiplicação cruzada, ok? VOF. A ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando nenhuma corrente passa pelo galvanômetro, isso é verdade. Não passa corrente aqui por quê? Por conta do sistema, da associação que você fez aqui, os potenciais em C e D são iguais, aí não passa corrente. Na condição de equilíbrio, aí na condição de equilíbrio você esquece desse fio do meio, os resistores R1 e R2 estão associados em série, isso é falso. Em série R1 e R3, em série R2 com R4.
O 4, se a intensidade da corrente for igual a zero no galvanômetro, a diferença de potencial entre C e D será zero. Uma justifica a outra, isso é verdade. Número 8, se a resistência R1 for desconhecida, seu valor poderá ser obtido pela relação R1 é igual a R3, que multiplica R2 por R4, se a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio. Basta você multiplicar cruzado, se você quiser R1 vezes R4, R2 vezes R3 na igualdade, se você quiser isolar qualquer uma delas, você consegue. E esse isolamento do R1 aqui está verdadeiro. Ok? E a 16 fala que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando os valores dos resistores satisfazem a igualdade R1 vezes R2 igual a R3 vezes R4. Isso é falso, porque tem que ser R1 vezes R4 e R2 vezes R3. Valeu, pessoal? Chegamos ao final. Até mais.